Voto de pobreza do biólogo. Fiz uma escolha. Ok. Serei pobre porque eu vou fazer biologia, certo? É um templário da biologia. A minha outra ideia do que eu estudaria, se eu fosse... É um jesuíta. Se eu tivesse a possibilidade de voltar a estudar e tivesse vontade, é história. Então, quando eu entrei na biologia, eu fiquei... A dúvida que eu tinha, real, era entre história e biologia. Porque eu acho história um negócio... Eu estudo muito história por conta, porque eu acho legal. Opção porque no vestibular eu estudaria história porque eu acho muito, muito da hora. É legal. Eu acho que estudar a história da humanidade e aí ampliar a história da humanidade, inclusive sair da história europeia e ir para a história de outros lugares do mundo. E o quanto ela se aplica à nossa realidade. Total. Quanto ela ajuda a entender o mundo como o mundo é hoje. Comportamento humano. Eu acho muito foda. Você não compensa isso estudando evolução? Não, eu compenso. Eu acho que sim. Eu acho que eu sou tão fascinado por evolução porque eu compenso isso estudando evolução. Né? Mas sabe o que fascina? O tempo. Sim, a escala. O tempo... Não, mas assim, como que o tempo transforma coisas. Sim. Então, tipo, isso vale tanto para a vida como um todo, quanto para a história da humanidade. Eu acho que eu estudaria história, e acho que talvez você tenha razão, eu gosto tanto de estudar evolução, porque faz uma junção entre olhar para o passado para entender um pouquinho como é o presente. Então, uma coisa que eu adoraria estudar, eu não tenho tanta mais paciência para fazer um estudo formal do jeito que precisaria para virar um historiador, mas eu me vejo como historiador num mundo paralelo em que o Emílio com 17 anos, que eu entrei na Unesp com 17 anos, que o Emílio com 17 anos foi pro caminho da história e virou historiador. E aí foi até porque dependendo da área que você fosse, você já ia ter que ter aprendido mais 4 línguas. Isso. Ia ter que estar lendo. Lendo. Cara, e é um negócio que dá um trabalho e eu não faria história hoje por isso. Mas tem uma coisa que eu comecei a fazer. Jogar tênis. Porque eu vejo como uma alternativa. Eu nunca pensei em ser atleta. Eu gosto de esporte. É que o jogar tênis é verdade. É verdade, tá, eu acho muito não legal. falei zoando, que eu mais não. gosto de jogar é tênis, gosto muito de jogar. Deus me livre. Mas eu nunca pensei em ser atleta. Nunca me vi com uma capacidade atlética para ser atleta. Mas uma coisa que eu comecei a estudar, porque eu penso nisso como um paraquedas se as coisas derem errado. Olha que maluquice. Eu comecei a estudar programação. Real ou oficial? Programação. Eu comecei a estudar Python. Emílio. E é verdade, eu comecei a estudar Python. Ora, Emílio. Horas, Emílio. Eu comecei mesmo. E sabe onde eu comecei a estudar Python, Carlos Ruas? Você não tem ideia de onde eu comecei a estudar Python. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Eu comecei a estudar Python na Alura. Muito bem. Então eu comecei o meu curso de Python há 15 dias. Estou estudando todo dia. Entrei lá, escolhi um curso de Python. E eu comecei a estudar Python. Por que eu comecei a estudar Python e por que isso é um paraquedas? Primeiro, o que raios é Python? Python é uma linguagem de programação. Eu poderia estar estudando R, por exemplo, que é uma outra linguagem de programação ligada à estatística. Mas a Python é uma linguagem de programação que é muito boa para você usar para análise de dados. Então, quando você Que dados você quer analisar? Qualquer tipo de dado. Eu posso analisar tanto dados de biologia, eu posso criar um sistema que vai coletar dados de biologia e analisar esses dados, eu posso analisar economia, eu posso analisar humanidade. Então é uma forma de você escrever um programa específico para te ajudar a analisar um conjunto de dados que você quer, não é analisar. Fazer um site. Não é fazer um site, é uma linguagem de programação voltada. Você pode fazer outras coisas em Python, mas o uso mais comum que você tem para Python é você fazer essa análise de dados, é você se transformar num cientista de dados.